Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. Já vamos começar. Temos bastante participantes, felizmente. Pessoal, a gente já está chegando ao número de 30 pessoas acompanhando. Só vamos dar mais uns minutinhos, tá? Só para caso esteja mais alguma pessoa que esteja um pouquinho atrasada, que vai entrar na participação, vai participar aqui também. E aí a gente já inicia aí o webinar, tá bom? Natanael, tá ouvindo aí bem? Sim, Thiago, estou ouvindo. Está me ouvindo? Estou ouvindo, tranquilo, tudo Tá certinho. legal. Tá, Natanael, já vou começar já, vamos iniciar aí pelo menos nos apresentando, e aí é o tempo do restante do pessoal chegar também, e aí a gente já inicia aí com o conteúdo em si, tá? Maravilha, Thiago. Beleza. Pessoal, seja muito bem-vindo, obrigado aí de vocês para vir aqui ouvir um pouquinho do nosso conteúdo, tá? Primeiro eu vou me apresentar para quem não me conhece, eu tô vendo conhecidos aí, bastante gente que eu conheço aqui, mas de bastante pessoa que esteja vendo a gente aí pela primeira vez. Então, queria primeiro me apresentar. Meu nome é Thiago Cabral, eu sou um dos sócios-diretores aí da Tena Security, eu sou especialista na parte de consultoria, governança e segurança da informação, tá? A gente vai fazer uma apresentação hoje focada aí na parte de DLP, falando um pouquinho aí da questão da notícia nova, né, que a gente teve aí acho que finalmente acabou a novela aí, referente ao adiamento da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu vou comentar sobre tudo isso e, para a apresentação aí, eu trouxe um convidado ilustre, que é os nossos parceiros aí da EasyWord, que são um distribuidor nosso aí, onde eles vão fazer uma apresentação referente à ferramenta em si, que a gente vai apresentar de DLP, que é o Safetica, que é uma das ferramentas aí mais conceituadas aí na parte de DLP a nível mundial, tá? Aí, Natanael, se puder dar um oi aí pro pessoal. Olá, pessoal. Bom dia. É um prazer tê-los aqui para esse webinar. E muito gratificante ter a presença de vocês. Eu sou Natanael Silva, sou analista de pré-vendas na EasyWord e será uma honra fazer essa apresentação a todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Então, pessoal, então é isso. Sejam muito bem-vindos. Obrigado mesmo por estarem participando aqui com a gente. E então eu vou iniciar aí o webinar agora. Vou começar o conteúdo aí que a gente prometeu para vocês, tá? Então, a questão é o seguinte. A gente está com uma notícia super quente, né? No dia 25 agora, nessa semana, teve a votação referente na Câmara de Deputados aí, né? Referente à aprovação da prorrogação da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Foi aprovado o adiamento da Lei Geral de Proteção de Dados, que deveria ser esse mês aí, dia 14 de agosto, e ela vai ser adiada agora para o dia 31 de dezembro. Então, basicamente, né, ela entra em vigor aí a partir de janeiro de 2021, com as penalidades, tá, com as multas, tá, as sanções, apenas para agosto de 2021. Então, a lei entrará em vigor apenas no ano que vem, só que as sanções, né, as penalidades, apenas daqui a um ano, em agosto do ano que vem. O que isso significa aí para a gente, tecnologia, né? A gente está tendo uma folga maior para conseguir fazer aquele processo interno
de adequação e seguir aí os requisitos da lei. Assim, sei que os participantes aqui normalmente são pessoas da área de TI, normalmente ou gestores, ou analistas, ou especialistas aí na área de segurança. E a gente sabe que as coisas no Brasil funcionam um pouquinho complicado, né? Se mesmo justamente essa questão aí de se vai adiar ou não, já está se esticando já faz algum tempo. A gente sabe também que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um dos pontos essenciais da lei, até agora não foi definida, não, foi aprovada, mas ainda não foi construída, não foi criada, né, que é essencial aí para ajudar a definir quais são os critérios aí da lei. Então, assim, a gente sabe que muitas empresas ainda não conseguiram fazer esse processo de adequação. Imagino que do pessoal que você esteja vendo aqui essa apresentação, muitos deles já devem ter startado ou já ter feito alguma movimentação interna para entender quais são esses requisitos que a lei exige e começar a fazer essas adequações internas. Para quem já começou, sabe que não é algo, né? Assim, não é nenhum bicho de sete cabeças também, né? Tem muita gente problematizando demais, porém também não é algo fácil, não é algo tão simples. Por quê? Porque impacta muito, né, a área de tecnologia, por questão da área de tecnologia e infraestrutura ser responsável por armazenar esses dados, né, sistemas, etc. Porém, impacta todos os departamentos das empresas, pelo menos todos os departamentos que tratam dados pessoais, praticamente todos, né? Mas como é um processo um processo de adequação que envolve a empresa como um todo, todos os departamentos, processos internos está se tornando algo um pouco complexo e não tão rápido de se fazer. É algo que realmente você tem que rever todos os processos com calma, envolve a parte jurídica, revisão de contratos, então tem N pontos importantes ali, que às vezes não são tão complexos, mas são trabalhosos. E nessa realidade, a gente viu que passando aí praticamente 2 anos que a lei foi aprovada, muitas empresas ainda não conseguiram se adequar. Então, eu acho que esse adiamento, em grande parte aí, obviamente que incomodou algumas pessoas, mas em grande parte eu acho favorável para ajudar essas empresas ainda que não conseguiram, né, ter esse time aí, conseguiram utilizar esse período para conseguir se adequar. Então, você vai ter mais uma extensão aí de 3 meses para correr atrás do prejuízo e conseguir fazer a adequação de todos esses processos internos e estar aderente à lei quando ela entrar em vigor aí no ano que vem, tá? Então, isso eu acho que reflete de forma positiva, só que a gente tem que se mexer, né? Aí a gente fala, pô, já poderia ter feito, já deveria ter feito. Beleza, não fez, vamos fazer agora. Então, assim, agora mais que nunca, acho que é o último fôlego aí para quem estava atrasado correr atrás do prejuízo. Então, com isso, eu acho que a gente tem que entender quais são os principais critérios da lei, principalmente correlacionado à área de tecnologia, que é a nossa área, né? Então, assim, muita gente fica falando, vai impactar muito a área de tecnologia, o gestor de TI tem que estar envolvido no processo, e realmente tem que estar. Por que especificamente, né? Estamos falando, não, mas o principal ponto é de processo, mas o cara da área, o advogado da área jurídica, ele tem que ter um conhecimento técnico. Mas por quê? Em que nível que a área de tecnologia é importante nesse processo de adequação? Assim, existem vários pontinhos específicos que vai envolver a área de tecnologia, querendo ou não, a área de tecnologia, os sistemas da empresa que armazenam o massivo ali de uns bancos de dados e tal, de dados pessoais armazenados, né, recolhidos dos titulares, aí, seja clientes, seja funcionários, sejam terceiros, são sistemas que armazenam esses dados pessoais. Então, sempre vai envolver a área de tecnologia. A área de tecnologia é essencial nesse processo de adequação, mas quais são os principais pontos da lei que deixam claro essa responsabilidade, né? E aí, eu separei para vocês aqui um artigo da lei, para a gente ir direto na fonte, né? Na escrita da lei, para deixar claro a importância da área de tecnologia, não ficar só no blá, 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 não. Pô, é importante, mas aonde? Então, tem um artigo da lei que eu acho que é o principal, tá? Existem vários outros, agora não dá para mim citar todos numa apresentação aí de 1 hora e meia,
Mas existe um artigo principal, que é o artigo 46 da lei, né, que é a Lei 13.709 de 2018. O artigo 46, que é os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais, de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Então, repetindo, pessoal, os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais. Isso aqui, assim, a lei, ela detalha um pouco mais em outros artigos e tal, mas isso daqui deixa claro que qualquer empresa que armazene dados pessoais, ela tem o dever e a obrigação de proteger esses dados. De proteger contra o quê? Vamos lá de novo. Situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação, qualquer forma de tratamento inadequado. Então, é obrigação mínima de qualquer empresa que armazena dados pessoais manter esses dados protegidos, evitar o vazamento. Então, assim, o pessoal fica focando, não, é mais uma questão jurídica, de processo e tal. Não adianta nada você... existem diversos outros desafios aí no processo de adequação. Um dos principais deles é a parte de mapeamento do ciclo de vida de dados, a classificação dessas informações. Quem está passando o processo de adequação sabe que essa é a parte mais difícil, mais trabalhosa. Existem outras coisas importantes, mas nada adianta você estar totalmente aderente a todos os outros requisitos da lei se você ignorar esse artigo 46 aqui. Porque você pode estar com todo o mapeamento detalhado, contratou solução externa para fazer mapeamento de dados. Não adianta você ter todo o desenho do fluxo de dados realizado por BPM, totalmente detalhado. Não adianta você ter todos os contratos revisados, criar um monte de política interna, política de segurança, política de utilização dos dados, termo de responsabilidade. Não adianta você fazer toda a parte de processo burocrática ou jurídica, deixar totalmente refinada, se esses dados pessoais simplesmente eles vazarem e gerar um incidente, por falta de controles e falta de medidas de proteção básicas. Então, nada adianta você fazer todo o restante dos processos de adequação se simplesmente sua rede estiver insegura, e pode ser alguém interno vazar esses dados pessoais, pode ser um hacker que realize um ataque contra vocês, ou qualquer formato que vaze a informação dos dados pessoais, isso vai gerar um incidente, então não adiantou nada você ter se esforçado para deixar tudo o restante da forma mais em compliance possível. Então, por isso que a gente não pode ignorar esse ponto, e para o pessoal que é da área de TI, isso aqui é responsabilidade dos gestores de TI, dos gestores de segurança da informação. Isso está na nossa área, isso está na nossa responsabilidade. Então, esse ponto aqui não pode ser ignorado e é essencial. E aí, entrar em como manter esses dados seguros, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei com normas e requisitos. Ela não é um framework de segurança, ela não é um guia de boas práticas de segurança. Então, não adianta você ficar lendo a lei de cabo a rabo para você identificar quais são os critérios mínimos de segurança que você precisa para manter os dados protegidos. Não adianta, tá, pessoal? Porque ela não é feita para isso. Ela só exige que tenha os dados seguros. Aí, mas a gente vai falar, pô, mas segurança é relativo, né? O que eu tenho de percepção de segurança pode não ser a percepção do juiz, pode não ser a percepção, pode não ser a percepção do titular. E realmente, a lei ela vai se basear, ela não vai reinventar a roda, ela vai se basear em cima das boas práticas de mercado. E as boas práticas de mercado vão ser os próprios frameworks ou guias de boas práticas já existentes, como a ISO 27000, como a NIST, como a ISC2, como diversas outras normas e boas práticas de mercado, como, por exemplo, PCI ou um SOX, qualquer guia que você já, de boas práticas de segurança que você já siga, vai ser relevante, né? E vai ser num processo de fiscalização, ou caso você sofra um incidente de segurança
e esteja envolvido, e precise comprovar que você mantém os dados seguros, você comprovando que você já segue outros guias de boas práticas de segurança, já é o caminho adequado, o melhor caminho a se seguir para comprovar que você realmente mantém um ambiente seguro. Dentro disso, você está falando de dados sigilosos, está falando de dados confidenciais, está falando de dados pessoais que podem, inclusive, ser dados pessoais sensíveis, que precisam ter um nível de proteção ainda extra, né? Então, assim, esses dados, como eu falei para você, se você tiver um incidente de segurança, você vai automaticamente ser autuado. E aquela multa que todo mundo tem medo, né, que 2% do faturamento, podendo chegar a 50 milhões, a maior probabilidade dele acontecer é caso exista um incidente de segurança. E como é que você faz para evitar esses incidentes? Evitar que essa informação seja vazada. E aí vem o conceito básico de segurança, e aí vem novamente, a gente não tem que reinventar a roda, isso não está escrito na lei. É uma boa prática já de mercado, a gente tem que seguir essa boa prática de mercado. E qual é a principal boa prática para evitar o vazamento de informações? Existe uma boa prática, existe um conceito específico com esse nome, chamado DLP, que é Data Loss Prevention, que é prevenção contra o vazamento de dados. Por isso que a importância gigantesca de DLP para a Lei Geral de Proteção de Dados. Por isso que se você está caminhando no sentido para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, uma ferramenta de DLP se torna essencial para te ajudar nesse processo, tá? Principalmente quando a sua empresa já tem uma proporção um pouquinho maior do que uma microempresa ali. Obviamente, se for uma vendinha ali da esquina, o cara não precisa ter todos esses controles, ele consegue fazer de forma manual. A partir do momento que a sua empresa começa a crescer, eu digo, sei lá, acima de 30 funcionários, ou depende, às vezes até menor, mas o volume de dados de clientes é muito grande, você começa a ter que ter esses níveis de proteção. E DLP é focada para manter esses dados protegidos, tá? Agora vem um segundo fator essencial, que é o quê? Além de te ajudar muito, a gente está passando por um momento de transformação digital gigantesco, né? Principalmente por causa da situação atual que a gente está de pandemia, de quarentena, do Covid-19. Então, assim, isso já era importante antes. A parte de DLP sempre foi importante, né? Infelizmente, as coisas no Brasil demoram para chegar, né? A gente sabe como funciona, a parte de segurança é atrasada. A tecnologia como um todo é atrasada no Brasil, mas segurança especialmente, né? A gente tem aquela cultura de não investir em tecnologia e tal, coisa que já mudou, né? Isso já mudou hoje, eu já sinto isso de forma nítida, e eu imagino que vocês aí, né, as empresas de vocês também já devem ter sentindo. Mas nesse momento atual de pandemia, esse assunto se torna acaba tendo o dobro de importância. Por quê? Mudou o conceito de segurança de perímetro, né? Antigamente todo mundo falava segurança de perímetro e tal, valorizava esse tema e tal. E hoje em dia, isso está totalmente ultrapassado, né? Então, assim, segurança de perímetro, você lembra muito da questão do firewall, né? Que protege ali o perímetro, protege o seu ambiente, protege o seu site, protege a matriz, protege as filiais, aí um firewall em cada unidade e tal. Não estou falando que isso não existe ainda hoje, é importantíssimo, ainda é importante. Porém, hoje a gente está nesse momento de transformação digital, o perímetro acaba tendo cada vez menos importância. E não de deixar de ter importância, ele acaba não sendo o suficiente. A proteção do perímetro ela já não é totalmente eficaz. Por quê? Justamente por esse momento de transformação digital. Hoje está tudo em nuvem, está tudo espalhado em diversos locais. Hoje as informações não estão mais armazenadas num banco de dados no seu data center. Hoje em dia, mal tem data center, mal tem CPD. Eu sei que muitas empresas ainda têm, mas cada vez mais a gente sabe que é uma tendência migrando para a nuvem. Então, assim, você está por um perímetro que não tem mais nada lá dentro. Obviamente, o Firewall tem outras importâncias, fazer a comunicação de uma forma segura, blá, 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 blá. Mas você vê como o conceito mudou completamente? Então, hoje, isso, qualquer guia de boa prática de segurança, você não é mais, o mais importante agora não é a segurança do perímetro. Você tem que proteger o dado em si. E o que você tem que fazer a proteção em volta do dado, no local, independente onde ele esteja, seja na nuvem, seja remoto, seja na casa do seu colaborador, que é a realidade hoje de home office.
E as ferramentas de DLP exatamente para isso, para te dar esse controle em volta do dado. Onde quer que os dados estejam, ele vai estar protegido. Onde você consegue criar políticas de segurança e controle, tanto para o cara que está home office, os seus colaboradores, que por isso que eu falo que nesse período de transformação digital que a gente está vivendo, do novo normal e tal, o DLP está se tornando extremamente mais importante do que o normal. Além da questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que está totalmente vinculado, essa situação atual ainda coloca um nível de importância na DLP dobrada. Justamente por essa questão, você fazer a proteção no dado, onde mesmo o colaborador estando trabalhando remoto, você tem controle. Você tem que entender que o cara está pegando o notebook da empresa, ele está levando para casa dele, que você não sabe nem onde ele mora, ele pode estar em qualquer lugar, né? Assim, você não vai ficar rastreando por GPS onde que ele está exatamente, se ele tem que levar o computador sempre para o mesmo endereço, ele pode levar para casa da namorada, ele pode levar para casa dos amigos. Ele leva esse notebook para casa ou para qualquer outro lugar que você não consegue controlar. Você não sabe quem está ao redor dele, quem está vendo essas informações, quando ele vai tomar um café, quando ele vai no banheiro, quem consegue mexer no notebook dele. Então, assim, você tem que começar a controlar e limitar qual que é o nível de acesso desses colaboradores. Isso você vai conseguir fazer um gerenciamento do risco para o vazamento das informações. E o ponto mais importante, que eu vou encerrar minha parte aqui e deixar para o Natanael aí continuar. Você não tem como proteger algo que você não sabe. Então, antes de você criar um monte de política de bloqueio, etc., não adianta nada se você tentar proteger qualquer coisa se você não conhece ela. Então, novamente, você não pode proteger algo que você não sabe. Então, a primeira função do DLP não é necessariamente bloquear, é você rastrear, é você ter controle. Então, com o DLP, você vai conseguir saber qual que é o perfil de comportamento de cada um dos seus colaboradores, que tipo de sistemas que eles estão utilizando, que pastas que eles têm acesso, para depois realmente criar políticas de bloqueio e evitar que esses dados vazem, tá? Isso a nível de segurança, a nível de auditoria, principalmente também, aconteceu um incidente, vazou a informação, quem foi que vazou? Da onde veio? Você conseguir ter esse rastreio. Hoje, a maioria das empresas não tem. Quem vai te fornecer isso é um DLP, seja no servidor de arquivo, seja no ambiente em nuvem, você conseguir ter esse controle, tá? E aí sim, você conseguindo controlar, bloquear, você chega no último estágio, que é um diferencial gigantesco, principalmente da ferramenta que a gente vai apresentar para vocês agora, que é o SafeTICA, que além de você controlar, criar políticas para proteger, bloquear, você ainda medir a produtividade desse colaborador. Então, esse é um bônus, principalmente para essa época de quarentena, que está sendo uma dificuldade gigantesca para todos os gestores, né, que não estavam acostumados com o perfil de trabalho home office, agora simplesmente está colocando 10, 15, 40, 100, 500 pessoas para trabalhar em casa. E como gerenciar essas pessoas? Como saber se elas estão sendo realmente produtivas, se elas estão realmente trabalhando? O DLP também vai te ajudar nisso. Porque, além de rastrear quais são os acessos que a pessoa faz para evitar que ela faça alguma burrada aí, que faça algum acesso indevido ou vaze alguma informação sigilosa, como você já está rastreando, você já está tendo uma visão do comportamento daquele usuário. E com essa visão de comportamento, você consegue medir produtividade. Isso é um bônus que o Natanael vai explicar para vocês aí no final da apresentação. Tá bom? Então, pessoal, acho que deu uma introdução bem clara de onde a gente quer chegar, o vínculo da importância com a Lei Geral de Proteção de Dados e com a questão principal agora do home office, da transformação digital, dos ambientes em nuvem. Então, só deixando claro da importância disso, até para vocês entenderem e para vocês conseguirem passar internamente dentro da empresa de vocês. Agora a gente vai para a apresentação prática do SafeTICA, que é uma das principais soluções de DLP do mercado, e que em conjunto, em parceria com a EasyWord, a gente vai poder detalhar isso para vocês e, quem sabe, no futuro aí, elaborar projetos de implantação dessa solução para vocês aí na empresa de vocês, tá bom? Beleza, obrigado. Agora, Natanael, a sua vez. Maravilha, Thiago. Muito obrigado. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Só um segundinho, pessoal. Vou colocar você aqui como apresentador, tá bom? Tudo bem. Muito obrigado, Thiago. Eu consigo me tornar aqui, Thiago, som? Já foi? Beleza.
Só um segundinho, deixa eu mostrar aqui no monitor. Então, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá, legal. Bom, pessoal, então nós falaremos agora sobre a solução de DLP da Safetica, né? Vamos ter uma visão aqui geral de como que a solução funciona, quais são os possíveis canais de prevenção de saída de informações e uma arquitetura da solução, e depois a gente vai ver a demo, né, a console de gerenciamento do Safetica e tudo que ela pode nos proporcionar. Tá? O Safetica, como bem o Thiago mencionou, é uma solução focada exclusivamente aí em DLP. Tá? Para vocês entenderem, a Safetica é uma companhia lá da República Tcheca, né? Ou seja, lá do leste europeu, e foi fundada em 2008. A Safetica possui em seu portfólio apenas a solução de DLP. Então, todos os esforços da Safetica é voltado para melhorias e customizações aí dessa solução de DLP. Tá? Hoje possui aí presença, tem a solução vendida em mais de 110 países ao redor do mundo, possui um time de mais de 70 especialistas em segurança da informação que atua diretamente aí com melhorias na solução. A Safetica é uma solução focada em DLP e UBA, né? DLP de Data Loss Prevention, ou seja, prevenção de perda de dados, e a parte de UBA é de User Behavior Analytics, né? Ou seja, o Safetica também consegue fazer análise comportamental de usuários, né? Isso é um grande diferencial do Safetica com a solução de DLP. Como o Thiago havia dito, a Lei Geral de Proteção de Dados, eles pedem, né, para a gente poder fazer lá o mapeamento, né, das informações sensíveis. Então, com esse módulo, com essa solução, a gente consegue ter essa visibilidade de como está o ambiente da companhia para, posteriormente, fazermos as políticas de DLP e evitarmos que as informações sensíveis saiam da companhia. Tá? Então, esse módulo de análise comportamental de usuário é muito fundamental nessa etapa de mapeamento das informações sensíveis. Por quê? Porque a gente tem a visibilidade de tudo que os usuários estão fazendo dentro da companhia. Tá? Vocês vão ver isso com mais detalhes na console de gerenciamento. Bom, então, o que o Safetica ele pode fazer para as companhias que estamos vivendo, né, atualmente? Então, é um tempo totalmente atípico, onde temos diversos desafios, e o Safetica ele está aí para nos auxiliar a proteger as informações sensíveis da companhia. Eu costumo fazer essa apresentação aqui, falando aqui do lado esquerdo para o lado direito. Então, a gente vai ver todos os possíveis canais de saída de informações sensíveis, né? Ou informação que não seja sensível, né? Basicamente, elas saem por esses canais. E aí a gente vai entrar no detalhe de cada uma delas, tá? Com o Safetica, a gente consegue fazer ali o monitoramento e a prevenção de perda de informações, caso o usuário tente enviar via WhatsApp, web, caso ele tente enviar via o Messenger do Facebook, ou até mesmo compartilhar no Twitter. Então, tudo que o usuário fizer com relação ao clipboard, copiar o conteúdo de um arquivo, colar num instant message ali, como o WhatsApp ou o Messenger do Facebook, a gente consegue monitorar isso e efetuar o bloqueio. Também conseguimos bloquear a nível de URL e aplicação esses recursos para evitar que as informações saiam da companhia. Na parte de baixo aqui, na parte de operações, a gente consegue monitorar toda a parte de clipboarding que o usuário faz nos arquivos confidenciais. Então, por exemplo, se o usuário dá um Ctrl+C em um arquivo que contém informações confidenciais, o Safetica ele consegue fazer a leitura, né, desse Ctrl+C, e caso o usuário cole esse conteúdo copiado, o Safetica efetuou o bloqueio.
tá? Então, tanto a parte de Ctrl+C, Ctrl+X, a gente consegue monitorar e efetuar o bloqueio. Na parte de captura de tela, se, por exemplo, o usuário ele abrir um arquivo, um documento, que foi classificado como confidencial, e ele, porventura, tentar tirar um print screen da tela desse arquivo, a tela ficará totalmente escura e o usuário não vai ter visibilidade desse conteúdo. O mesmo se aplica caso o usuário, um terceiro, esteja fazendo um acesso remoto na máquina de um colaborador e, porventura, esse colaborador ele abriu o arquivo, quem está fazendo o acesso remoto não terá visibilidade. Tá? Então, ele consegue ocultar as informações sensíveis para que terceiros não possam ver. Na parte de internet, o safety, eu costumo dizer que ele vai um pouco além, né, do que de uma solução de DLP. Por quê? Porque aqui a gente consegue também fazer filtro de conteúdo. Tá? Então, a gente consegue bloquear tanto URLs quanto categorias de URLs. E além de efetuar esses bloqueios, a gente consegue monitorar tudo que os usuários estão fazendo na internet. Então, por exemplo, a gente consegue ter a visibilidade do período estão acessando a internet, quais sites eles estão acessando, quais categorias de sites eles estão acessando. Então, a gente consegue ter toda essa visibilidade para poder também popular lá o nosso relatório de produtividade dos usuários. Então, se, por exemplo, o usuário passou 10 horas logado no computador e dessas 10 horas ele ficou 5 horas navegando na internet, a gente vai ter um relatório com todas essas informações. Tá? Então, a gente consegue depois aplicar políticas para reduzir esse tempo de inatividade dos usuários, né? De ociosidade, vamos dizer assim. Legal, mas, poxa, Natanael, mas isso o Firewall faz, o filtro de conteúdo. Legal, exatamente, o Firewall faz. Pensando nesse cenário que estamos passando de muitos usuários em home office, por exemplo, se o usuário não estiver conectado na VPN, se ele e obviamente não estiver na mesma rede, certamente as políticas do Firewall não vai fazer o bloqueio do acesso à internet. Com o Safety, a gente consegue fazer o bloqueio independentemente da rede em que o usuário estiver. Tá? Também conseguimos fazer controle do que é enviado para FTP ou peer-to-peer. Então, se o usuário tentar mandar algum arquivo confidencial para esses locais, a gente consegue efetuar o bloqueio e o arquivo não será enviado. Na parte de baixo, com relação aos dispositivos externos, a gente consegue monitorar todos os dispositivos, seja ele USB, cartão de memória, HD externo, todos esses dispositivos que o usuário pode conectar em um computador, a gente consegue monitorá-los e também conseguimos fazer restrições a esses dispositivos. Então, por exemplo, a companhia não admite que o usuário plugue um pendrive pessoal no seu computador. Legal, a gente consegue fazer uma política onde restringimos a utilização de dispositivos que não são corporativos. Tá? Também conseguimos fazer a restrição e o controle de todos os arquivos que são gravados nos dispositivos móveis. Então, por exemplo, olha, todos os arquivos confidenciais, a empresa não autoriza ser gravado em um dispositivo USB ou cartão de memória. A gente consegue trabalhar esse nível de política para evitar que essas informações sensíveis saiam por esses dispositivos. Na parte de Microsoft Office 365, isso aqui é bem importante porque o Safety tem integração com o Microsoft Office 365 e nós conseguimos aplicar todas as políticas que fazemos para os endpoints, nós conseguimos enviá-las para o Office 365. Ou seja, fazendo esse tipo de integração, caso o usuário ele se logue em um outro computador que não possui o cliente e o agente do Safety, a gente consegue assim monitorar tudo que eles estão fazendo com relação ao e-mail, com relação ao OneDrive e ao SharePoint. Tá? Então, porventura, se esse usuário tentar extrair alguma informação do OneDrive ou do SharePoint ou do e-mail, a gente consegue efetuar o bloqueio. Tá? Esse bloqueio ele é realizado apenas a nível de Office 365, tá bom? Então, independentemente do computador que ele esteja logado. Na parte de nuvem,
conseguimos monitorar tudo que os usuários fazem, né, com relação aos Cloud Drives, tudo que eles enviam para esses Cloud Drives, e conseguimos efetuar também o bloqueio. Então, por exemplo, podemos informar o Safetica da seguinte forma: olha, eu quero bloquear o envio de qualquer arquivo confidencial para qualquer drive, Cloud Drive, qualquer Cloud Drive. Legal, a gente faz uma política e conseguimos evitar que o usuário, por exemplo, compartilhe com o Dropbox pessoal, ou com o Google Drive pessoal, ou o OneDrive, etc. Ou qualquer outro WeTransfer, tá? Então, conseguimos fazer todo esse tipo de proteção. Na parte de e-mail, conseguimos... Só fazendo uma parênteses aí, Sim, o pessoal claro. está mandando umas perguntas aqui no chat. Pessoal, pode mandar as perguntas, no final da apresentação aqui, a gente para responder, tá? Só para não interromper aí Maravilha. a linha de pensamento do Natanael, mas no final a gente vai responder todas as perguntas, tá? Então, se tiverem qualquer dúvida aí que surgir então pode ir mandando as perguntas, que depois a gente vai tentar responder uma a uma, tá bom? Valeu, Natanael, obrigado. Tá legal, maravilha, muito obrigado. Bom, então aqui com relação à parte de e-mail, a gente consegue monitorar todos os e-mails que são enviados e recebidos pelos usuários, caso eles estejam utilizando um cliente de e-mail, né, seja o Outlook, seja o Thunderbird ou qualquer um outro. Então a gente consegue ter essa visibilidade também do Office 365. Tá? Então conseguimos monitorar todos esses e-mails que são enviados, quem enviou, para onde enviou, o horário que enviou, se o subject desse e-mail, se continha anexo ou não, e o tamanho do anexo. Tá? Então, a gente tem uma visibilidade completa, além também de fazermos políticas para evitar que informações confidenciais e sensíveis saiam da companhia através de e-mails. Então, a gente pode definir políticas informando assim, olha, todos os arquivos que foram classificados como confidenciais, eu não quero que seja enviado para outro domínio que não seja o domínio corporativo. Tá? Então, a gente consegue trabalhar essas exceções. Na parte de conexões, também conseguimos fazer monitoramento e o bloqueio de conexões via Bluetooth ou FireWire, tá? Exatamente para fechar todos os possíveis canais de saída de informações. Tá? Na parte de meios, a gente consegue também fazer ali o controle de impressão, né? Então conseguimos restringir que o usuário faça a impressão de arquivos confidenciais, também controle total de quais são os usuários que mais realizam impressões, quais são os arquivos que são impressos, o horário da impressão, se foi colorida ou não, o tamanho do papel. Então, a gente tem um log completo sobre a realização de impressão. Também conseguimos definir cotas de impressão para os usuários. Então, a gente vai falar posteriormente sobre o módulo de auditor do Safetica, que faz apenas o monitoramento, e isso é importante porque, durante o período em que estivermos monitorando as ações dos usuários dentro da companhia, nós podemos ver, poxa, o usuário Natanael, ele realizou 500 impressões no mês passado, mas dessas 500 impressões, apenas 50 fazia referência à companhia. Os demais eram de atividades relacionadas à faculdade dele. Poxa, então eu posso restringir o Natanael em apenas 50 cópias por mês, tá? Para evitar que ele faça cópias de arquivos que não são necessários, né? Que não condiz com a realidade da companhia. Então, aplicando essas políticas de cota, a gente consegue reduzir custos com relação a papéis, a toners de tinta e também a manutenção da impressora. Tá? Também na parte de mídias, a gente consegue evitar que os usuários gravem informações sensíveis em CD, DVD ou Blu-ray. E por último aqui, na parte de Instant Message, a gente consegue controlar também os Instant Messages. Então, por exemplo, o Teams, o Skype, se a empresa fala assim, olha, eu só Teams. Então, a gente libera o Teams e bloqueia qualquer outra aplicação de Instant Message que não seja o Teams. E também conseguimos informar o que pode ser enviado através do Teams, ou do Skype, ou do Slack, ou de qualquer outra solução.
podemos falar assim, olha, conteúdo sensível eu não autorizo que seja enviado por Instant Message. E também conseguimos bloquear as aplicações, tá? Tanto a nível de path, a nível de categoria de aplicação. Então, a gente pode bloquear todas as categorias de Instant Message, a gente pode bloquear todas as categorias relacionadas a jogos, então a gente tem esse controle total, tá bom? Isso aqui é o que o Safetica pode fazer para prevenir o vazamento das informações sensíveis, tá? A gente vai falar do Safetica, ele possui 3 módulos, tá? Um é o módulo de auditoria. O segundo módulo é o módulo de DLP, e esse módulo de DLP ele já vem com o módulo de auditoria, que é o que a gente chama de Full DLP, e o terceiro módulo é o módulo de mobile, né? O que esse módulo de auditoria ele faz? O módulo de auditoria ele faz apenas o monitoramento de tudo que os usuários estão fazendo dentro da companhia. Ou seja, ele é como se fosse uma câmera que esteja filmando tudo o que os usuários estão fazendo. O módulo de DLP a gente faz, onde a gente aplica as políticas de DLP para evitar que as informações sensíveis saiam da companhia. Tá? Como o Thiago havia comentado, esse módulo de auditoria ele auxilia muito naquela etapa em que a LGPD pede de mapeamento das informações sensíveis. Tá? Ele vai auxiliar muito nesse processo, porque após, por exemplo, 15, 20, 30 dias em que o Safetica estiver monitorando o ambiente, o administrador, o DPO, ele vai ter essa visibilidade geral, né? Por exemplo, quais são os arquivos que mais são movimentados, quem são os usuários que mais enviam arquivos para outros locais, para onde esses arquivos estão sendo enviados. Então, tendo essa visibilidade, facilitará muito a configuração das políticas de DLP, né? Vai auxiliar muito o DPO, o gestor da informação, a definir as prioridades para fazer o bloqueio referente contra a saída de informações sensíveis, tá bom? No próximo slide aqui, falaremos sobre a arquitetura do Safetica, né? O Safetica, ele tem um propósito de ser uma solução muito simples, tanto a nível de configuração, né, e de arquitetura, porém eficiente no propósito de proteção contra a perda de informações sensíveis, tá? Então, como vocês podem ver, nessa parte superior aqui temos esses 4 componentes, né? Que um é o Safetica Management Server, que faz a orquestração desses recursos, que é o Safetica Management Console, que é a console onde ativamos o auditor, onde configuramos as políticas de DLP, e temos também aqui o módulo de o Web Safetica, né? Que é um módulo, uma interface web, uma console web, onde conseguimos extrair diversos tipos de relatórios, tá? Trazendo informações ali das atividades dos usuários, onde conseguimos extrair também um relatório de auditoria de segurança, que é muito importante para começarmos a tomar decisões com relação às políticas que iremos criar. E também temos aqui um relatório de monitoramento das atividades dos usuários com relação ali com relação à produtividade dos usuários, tá? E por último aqui a gente tem um banco de dados. Lembrando que esses recursos, todos eles, estão em um único setup de instalação. Então o processo de instalação do Safetica é muito simples. Next, 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 finish. Obviamente a gente faz alguns ajustes com relação a SMTP, nome de servidor, coisa bem básico, tá? E esse banco de dados aqui, ele é o SQL Express. Isso significa que temos uma limitação quanto à quantidade de usuários, tá? Então esse banco que vem no setup de instalação, ele suporta de 200 a 250 usuários no máximo. Poxa, Natanael, mas a minha companhia possui 500 usuários, possui 1000 usuários. Como que a gente faz nesse caso? A gente altera, né? Não utilizamos o banco de dados SQL Express, aí utilizamos o banco de dados SQL Server, tá? Que aí suporta mais usuários. E por fim, a gente tem esse último componente, que é o Safetica Client e Agent. Esse componente ele é instalado no endpoint do usuário, tá?
Então, basicamente, essa é a arquitetura do Safetica, uma arquitetura extremamente simples, como vocês podem ver. E o próximo slide aqui é como que o Safetica funciona, né? Uma vez instalado o Safetica Server, todos os seus componentes, né? O Safetica Management Console, o Web Safety, o banco de dados, e também ter instalado os agentes e clientes nos endpoints dos usuários, a gente vai fazer as configurações no Safetica Management Console. Essas configurações elas serão replicadas, né? Essas políticas serão replicadas para os endpoints dos usuários. E, uma vez estando no endpoint do usuário, esse cliente, com essas informações, com as políticas que a gente definiu, ele atuará como um mediador sobre todas as requisições que os usuários fazem aos recursos da companhia. Então, por exemplo, se o usuário tentar fazer um envio de um arquivo para um Cloud Drive pessoal, o cliente que está no o client safety que está no endpoint do usuário, ele vai verificar se o usuário tem permissão ou não para fazer esse tipo de ação. Se ele não tiver permissão, a ação será bloqueada, né? O usuário vai receber um pop-up que ele está tentando enviar um arquivo confidencial e que essa ação não foi autorizada. Tá? Se foi autorizado, o usuário pode enviar, obviamente o log é armazenado, também o log é armazenado caso ele não consiga enviar. Isso se aplica a todos os outros recursos, tá? Seja e-mail, seja um pendrive, seja um upload de um arquivo para um outro transfer e etc. Tá bom? Basicamente, essa é a arquitetura e como que o Safetica funciona. E o próximo passo agora é a gente entrar na console de gerenciamento e, de fato, ver como que a solução funciona. Tá legal? Eu vou compartilhar aqui o meu lab, tá? Vocês estão vendo, acredito. Legal. Essa aqui é a console de gerenciamento do Safetica. Como vocês podem ver, que a gente for fazer dentro no Safetica, faremos nessa console aqui. Como eu mencionei anteriormente sobre o módulo Auditor, aqui está ele, né? Essa primeira opção no centro da tela é o módulo Auditor, o módulo que faz o monitoramento de tudo que os usuários estão fazendo dentro da companhia. Tá, legal. Ao clicarmos aqui nesse módulo de Auditor, se a gente clicar aqui em Function Settings, a gente ativa os recursos da companhia. Então, por exemplo, a primeira etapa que a gente vai fazer depois de instalar o Safetica é ativarmos o Auditor. Quando ativamos o Auditor, a gente fala assim para o Auditor, olha, eu quero monitorar tudo que os usuários estão fazendo com relação às aplicações, aos dispositivos, o acesso à web, às impressoras, ao tráfego de rede, aos e-mails e aos arquivos. Então, a gente vai ter uma visibilidade completa de tudo que os usuários fizerem com relação a esses recursos aqui. Legal. Na parte de aplicação, como vocês estão vendo, a gente ativou aqui o Application e aqui em cima a gente consegue ter visibilidade sobre tudo que os usuários fizeram com relação às aplicações, com relação aos dispositivos, ao website e etc. Clicando aqui em aplicações, por exemplo, eu tenho uma visibilidade de tudo que os usuários fizeram com relação às aplicações especificamente. Tá? Então, aqui nesse gráfico, a gente consegue visualizar um top-down, né, os usuários mais ativos com relação a aplicações. A gente consegue visualizar quais são as aplicações mais utilizadas dentro da companhia. A gente consegue visualizar quais são as categorias de dados mais acessadas também. E na parte de baixo, a gente consegue ver o log sobre tudo que os usuários fizeram, o log de forma detalhada com relação às aplicações. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no botão para expandir, eu vou ver tudo que o usuário fez com relação ao Google Chrome. Se eu pegar aqui, por exemplo, o Safetica Management Console, eu consigo ter todas as informações, desde o nome do usuário, o caminho onde está essa aplicação, a categoria dessa aplicação, a data em que esse acesso foi realizado, de que hora até que hora que o usuário ficou acessando e o tempo total que o usuário ficou acessando essa aplicação. Tá? Então, esse é o nível de detalhe que conseguimos ter dos logs referentes aos acessos dos usuários. Na parte de device,
a gente conseguiria ter a visibilidade sobre todos os dispositivos que foram conectados nos dispositivos dos usuários, tá? Nesse caso não tem nada, porque esse servidor ele fica na Amazon, então a gente não pluga nenhum dispositivo nele, tá? Mas a gente consegue visualizar quais são os usuários que mais utilizam dispositivos móveis, dispositivos portáteis, quais são os dispositivos, os tipos de dispositivos, e na parte de baixo a gente teria os logs referente a todas essas ações. Na parte de websites, a gente consegue ter a visibilidade dos usuários que mais realizam acesso à internet, do período em que esses usuários ficam acessando, né? Por exemplo, aqui é um ambiente de lab, eu só tenho um usuário. Então, num determinado dia aqui, que foi no dia 23/7, esse usuário ele ficou 6 horas e 41 minutos navegando na internet, né? Repare que ele extrapolou a média dele, né? Outros dias esse usuário ficou fora, então isso vai variando. Então, a gente tem essa visibilidade completa. A gente consegue ver quais são os principais domínios visitados pelos usuários. A gente consegue ter a visibilidade das categorias de sites que são acessadas, né? Então, por exemplo, trabalho, compartilhamento de arquivos, upload, sites de pesquisa, sites de TI, etc. Tá? Então, a gente consegue ter toda essa visibilidade. E na parte de baixo, a gente consegue ver o log consolidando todas essas informações. Então, por exemplo, aqui eu consigo ver o usuário administrator, que é o único usuário que a gente tem nesse lab, ele passou no período selecionado do dia 1/6 até o dia 27/8, 32 horas e 42 minutos e 41 segundos navegando na internet. Se eu clicar aqui no botão de mais, ele vai me trazer todos os detalhes com relação aos web browsers que esse usuário acessou e as páginas acessadas por este usuário através desse web browser. Então, por exemplo, eu consigo ver o nome do computador do usuário, eu consigo ver a URL em que ele acessou, a categoria desse site, o tempo que o usuário passou nesse site, a data em que ele acessou, o tempo ativo que ele ficou nessa sessão e o protocolo do web browser, da URL que ele acessou, se for HTTP ou HTTPS. Isso a gente consegue customizar também a ordem aqui dessas colunas, a gente consegue colocar outras colunas aqui e conseguimos extrair relatórios em PDF ou XLS. Tá? Na parte de impressoras, a gente consegue ter visibilidade sobre todas as impressoras que estão na rede, a gente consegue visualizar as aplicações utilizadas pelos usuários para poder realizar as impressões, e a gente consegue visualizar também os usuários que mais realizaram impressões dentro da companhia. Na parte de baixo, a gente tem todos os logs relacionados às impressões feitas pelos usuários. Então, o nome do usuário, o nome do computador do usuário, o nome do documento que foi impresso, a quantidade de cópias, se foi colorida ou não, tamanho do papel, o nome da impressora que foi utilizada, o nome da aplicação documento em que o usuário realizou a impressão e a data e a hora. Tá? Na parte de Network Traffic, a gente consegue ter a visibilidade sobre também o consumo de tráfego pelo usuário, por exemplo, é o usuário que mais faz upload, o usuário que mais faz download, o consumo de banda pelos usuários. Então, a gente teria toda essa visibilidade aqui também. Na parte de e-mails, a gente consegue ver os usuários que mais recebem e-mails, os usuários que mais enviam e-mail, quais são as pessoas, para onde, quais são os destinatários mais em que os usuários mais enviam e-mail, os usuários que mais recebem, etc. E aqui na parte de baixo a gente tem os logs também relacionados a esses e-mails enviados. Então a gente tem aqui o nome do usuário, a gente consegue ver se ele enviou ou se ele recebeu o e-mail, né? A gente consegue visualizar o domínio de quem está enviando, né? Que é o client de e-mail que eu tenho instalado aqui, que é do Gmail. A gente consegue ver o nome do computador, o nome do arquivo que está sendo anexado nesse e-mail, o destinatário desse e-mail, né? No caso aqui, Nathanael, e o subject também, tá? Então eu tenho toda essa visibilidade com relação aos e-mails. Na parte de files, eu consigo ver todas as operações que os usuários fizeram com relação aos arquivos, né? Se o usuário abriu, se ele moveu, se ele renomeou, se ele deletou, se ele fez um upload, todas essas operações a gente consegue ter essa visibilidade. Na parte de baixo a gente consegue ver os logs relacionados a essa operação. A gente tem aqui o nome do computador do usuário, a gente tem
a gente tem a operação realizada, a gente tem o nome da aplicação utilizada, a origem do arquivo, né, o destino do arquivo, caso ele seja movido, né, ou deletado, a gente conseguiria ver todas essas informações aqui nesses logs. Legal. Tendo essa visão macro sobre o auditor, né, que é esse módulo de monitoramento, aí a gente vai para o módulo do Web Safety, tá? Imaginemos que a companhia ficou monitorando tudo que os usuários fizeram durante 20 dias, né? Então, a gente já tem bastante informações consolidadas, o que nos auxiliará muito na tomada de decisão. Tá? E dentro do Web Safety, a gente vai ter a visibilidade do relatório de auditoria de segurança. Então, deixa eu logar aqui para vocês verem a console de gerenciamento. Tá. Tá, legal. Essa daqui é a console de gerenciamento do Web Safety, como vocês podem ver. Essa console aqui, ela já está totalmente em português, tá? Inclusive, os relatórios gerados aqui, eles estão em português, tá bom? Aqui a gente vai focar em 2 pontos. Um, que é o relatório de auditoria de segurança, que vai ser o relatório que a gente vai gerar após o período de monitoramento da infraestrutura da companhia. O processo para gerar esse relatório é muito simples. A gente clica aqui em Dashboard e aqui a gente clica nesta opção para a gente fazer o download do relatório de auditoria de segurança. Tá? Como o meu ambiente aqui ele possui apenas um usuário, então o meu relatório ele não tem tantas informações. O relatório que eu tenho aqui, relatório de auditoria de segurança, e vocês vão conseguir ter uma visão com mais informações com relação a esse relatório. Tá? Deixa ele carregar aqui. Demora um pouquinho. Tá, legal, muito bom. Então, esse aqui é o relatório de auditoria de segurança. Tá, esse relatório ele nos traz informações extremamente importantes para tomadas para ter a visibilidade, né, do ambiente da companhia. Então, aqui eu tenho a data em que eu gerei esse relatório, foi do dia 1/6 até o dia 30/6. Aqui ele me traz um sumário do conteúdo desse relatório, né? Então, ele me fala assim, olha, você vai ter informações aqui sobre arquivos transferidos por USB, você vai ter informações de arquivos transferidos por e-mail, por web e-mail, arquivos transferidos por aplicativos de instant message, por pendrive, etc. Então, a gente consegue ter essa visibilidade. Na parte do escopo de auditoria, no período selecionado, a gente monitorou 2 TB de dados, tá? E 177.531 arquivos. Desses 177.531 arquivos, houveram 301.836 operações nesses arquivos. E essas operações elas são as mais variadas possíveis. Por exemplo, o usuário abriu, o usuário editou, o usuário renomeou, o usuário deletou, tudo que os usuários fizeram com relação aos arquivos. Desses 177.531 arquivos, 93.077 eles foram enviados. E aqui, quando a gente fala foram enviados, eles foram enviados pelos mais variados caminhos. Pode ter sido enviado via cartão de memória, e-mail, Cloud Drive, e etc. Qualquer outro local. Tá? Esse ambiente ele possui 88 contas de usuários, 102 computadores, etc. Na parte de baixo, ele já começa a nos trazer informações consolidadas. Então, por exemplo, quando que esses arquivos foram enviados? Poxa, se eu pôr o mouse aqui em cima, ele me fala, olha, no dia 23/6, 58.167 arquivos foram enviados via USB. Então, alguém fez uma cópia de muitos arquivos para um dispositivo USB. Legal. Outros copiaram para algum local na rede, outros enviaram por e-mail. Legal. Aí o Safety, ele começa a trazer informações para a gente. Ele fala assim, olha, define alerta de e-mails instantâneo para todos os incidentes de segurança que você deseja monitorar. Ou seja, quando houver uma violação de política de DLP, o administrador ou o DPO, a equipe de segurança vai ser notificada instantaneamente para tomar decisões o mais rápido possível. Legal. Na parte de baixo, a gente consegue ter a visibilidade
sobre os arquivos transferidos por USB ou outros dispositivos externos. Então, repare que aqui nesse caso, 370 arquivos confidenciais foram transferidos, né, por USB ou outros dispositivos externos. E ele me fala assim, olha, suas políticas de segurança não eram restritivas. Tá? E aí, se eu vir aqui nesse gráfico, eu consigo ver que no dia 22/6, 303 arquivos foram enviados pela Manuela Frois. Né? Então, essa colaboradora aqui enviou esses arquivos para um dispositivo externo, né? Um dispositivo USB ou qualquer outro dispositivo externo. Legal, a gente consegue ver depois quais foram esses arquivos, quais foram os arquivos que foram enviados, né? E tomar as medidas protetivas. Que ele dá alguns exemplos para a gente, né? A data, nome do usuário e para onde esse arquivo foi enviado. Novamente, o Safety nos traz algumas recomendações que podemos fazer para manter o ambiente seguro. Também temos um outro caso aqui, arquivos que foram transferidos por e-mail. Então, aqui ele me mostra, né? 26 arquivos confidenciais foram transferidos por e-mail. Suas políticas não eram tão restritivas. Legal. E aqui a gente consegue ver quando que esses arquivos foram enviados e quais foram os usuários que enviaram esses arquivos, tá? Esse relatório se estende aqui por 24 páginas, eu não vou entrar nos detalhes de todos eles, mas para vocês terem uma ideia de como que funciona esse relatório de auditoria de segurança, tá? Arquivos que foram transferidos por webmail e aí a estrutura é da mesma forma, tá? Arquivos enviados para algum local na web, etc. Bom, agora a gente volta lá no webmail e a gente vai falar aqui um pouco sobre a parte de Behavior Analysis. Deixa eu colocar aqui em português para vocês verem, tá? Todo esse relatório aqui em português. Basta clicar aqui, colocar em português e ele mostra aqui análise de comportamento e visão global. Vou fechar aqui, ok? Bom, nessa interface aqui, a gente consegue ter a visibilidade sobre a produtividade dos usuários, tá? Isso é bem bacana. Por quê? A gente consegue ver os usuários mais improdutivos, a gente consegue ver as categorias de atividades improdutivas, lembrando que isso aqui é totalmente customizável de acordo com a regra de negócio, tá? E na parte de baixo a gente consegue ter a visibilidade em que o usuário ficou ativo com o computador dele, ou seja, o usuário com o computador ligado e logado, tá? E esse usuário ficou 173 horas nesse período que a gente selecionou, do dia 12/6 até o dia 18/8, e o tempo de produtividade dele foi de 24 horas e 7 minutos. Legal, que significa 13,9%. Ou seja, o usuário está com a produtividade extremamente baixa, né? Esse usuário também passou 26 horas e 38 minutos navegando na web, tá? E em categorias improdutivas, né, que são essas que estão listadas aqui em cima, 1 hora e 5 minutos. Bom, mas o que esse usuário passou fazendo? Esse usuário ficou ocioso, tá? Ou seja, é quando o usuário ele está com o computador ligado, está logado, porém está tendo interação com o sistema. Ou seja, se o mouse do usuário ficar estático, por exemplo, 1 hora, o que esse usuário ficou fazendo? Talvez ele tenha esquecido o computador sem o bloqueio de tela, né? Ou talvez ele tenha ido passear e achou que estava dado como hora de trabalho. Tá? Então, isso é esse tipo de informação que a gente consegue ter aqui. E a gente consegue definir o threshold para colocar o usuário como tempo ocioso. Tá? Esse usuário aqui também, ele tentou fazer 83 vezes, ele tentou fazer alguma ação que foi bloqueada pela solução de DLP. Tá bom? Então, isso a gente consegue ter toda essa visibilidade com relação ao que o usuário fez dentro da infraestrutura, tá bom? E aí a gente pode explorar aqui outros pontos também, tá bom? Legal. E aí, para a gente ver agora, de fato, a solução de DLP, a gente volta aqui na console de gerenciamento, clicamos aqui em DLP, e agora, de fato, a gente vai ver como que funciona o bloqueio, a classificação de um arquivo confidencial e como que o Safety atua.
tá? Basicamente, clicamos aqui em DLP, e em DLP aqui temos essas abas. A gente vai focar aqui especificamente na aba de Data Category e DLP Policy, né? Dentro de Data Category é onde a gente faz a classificação da informação sensível, é onde a gente vai dizer para o safety o que é sensível ou não, tá? Então, por exemplo, eu vou clicar aqui, vou voltar aqui. A gente vai fazer uma classificação aqui de informação, depois a gente fala sobre o DLP Policy, tá? Então, o primeiro passo, vamos categorizar um arquivo, vamos falar para o safety que determinado arquivo deve ser classificado como confidencial. Legal. Processo de configuração muito simples, a gente clica aqui em New Data Category, a gente pode selecionar o tipo de categorização que a gente vai fazer, e aí a gente pode trabalhar com conteúdo sensível, também podemos trabalhar com dados classificados por uma ferramenta de terceiro, tá? Caso o cliente já possua dados classificados, a gente pode trabalhar com essa lista de dados classificados, e também podemos trabalhar com a parte de contexto, né? Na parte de conteúdo, fazemos a leitura do arquivo, tá? E na parte de contexto, vamos falar o seguinte, olha, tudo que estiver dentro da pasta C2.Nathanael, eu quero que seja classificado como confidencial. Conseguimos trabalhar dessa forma. Esse tipo de categorização não depende do conteúdo, tá? E sim do contexto em que a gente aplicar a essa classificação. Pode ser um contexto, por exemplo, por aplicação, pode ser um contexto por extensão de arquivo, então isso é totalmente customizável, tá bom? Eu vou dar um cancel aqui e eu vou pegar um que eu já tenho configurado, que é categoria de CPF. Tá? Como vocês podem ver, vamos trabalhar com a parte de conteúdo sensível, ou seja, a primeira opção, definir um nome para essa categoria, tá? Vou dar um OK. Legal, ele vai salvar aqui, e eu vou vir aqui em Configure Data Category. Aqui dentro de Configure Data Category, a gente clica aqui em New Detection Rule, eu não vou clicar porque aqui eu já tenho, tá? E aqui a gente pode trabalhar também com listas pré-definidas, né, de conteúdo sensível pela safety, a gente pode trabalhar com expressões regulares e a gente pode trabalhar também com dicionários, tá? Como a minha política, a minha classificação de dados está aqui por conteúdo pré-definido, conteúdo sensível pré-definido, a safety ela já trouxe aqui alguns itens, né, que faz referência aí basicamente a número de identificação social de pessoas, né, dos mais variados locais do mundo. No nosso caso, a gente tem aqui o Brazilian Natural Person Numbers, que faz referência ao número de CPF de brasileiros, tá? Por trás dessa opção aqui, desse botãozinho aqui, existe uma expressão regular fazendo referência ao número de CPF. Um outro ponto aqui importante é esse Detection Threshold. No caso, a gente está falando o seguinte, olha, safety, caso você encontrar em um arquivo algum número de CPF, apenas uma única vez, eu quero que esse arquivo seja classificado como sensível, tá legal? Legal. Então a gente dá um OK aqui, salva, né? Vai salvar, ele vai aparecer aqui. Eu coloquei um outro aqui, que seria o número de CNPJ, mas basicamente esse aqui já atende o nosso propósito. Legal, feito isso eu dou um Finish. E nós teremos aqui a nossa classificação de dados. Basicamente a gente falou para o safety o seguinte, olha, todos os arquivos que tiver número de CPF, eu quero que seja classificado como confidencial. Legal. O safety já vai começar a procurar por esses arquivos dentro da infraestrutura e tagueá-los como sensível. O próximo passo que a gente faz é a política para aplicarmos restrições a esses arquivos que acabamos de classificar aqui. Tá? Então, a gente clica aqui em DLP Policy e a gente pode clicar aqui. Eu vou clicar no que a gente já tem aqui, ó, política que bloqueia CPF. Legal. Clicando aqui em Edit, vocês vão ter essa visibilidade, que é o mesmo passo para a criação de uma nova. Tá? A gente define o nome, podemos colocar aqui uma descrição, e aqui a gente adiciona a categoria em que a gente acabou de criar aqui no passo anterior. Tá? Então, o processo é clicar aqui e procurar pela categoria que a gente configurou no passo anterior. Legal, está aqui, categoria de CPF, eu vou dar um Next. Clicando em Next, aqui a gente vai apontar qual vai ser o modo da nossa política, né? Então, a gente pode trabalhar apenas
armazenando log do que o usuário está fazendo. A gente pode trabalhar armazenando o log e notificando o usuário, né? Ou seja, olha, quando o usuário tentar, por exemplo, copiar um arquivo confidencial para um pendrive, a gente pode subir um pop-up na tela do usuário informando, olha, o arquivo que você está tentando copiar para um pendrive é um arquivo protegido. Você realmente deseja prosseguir com essa ação? E aí o usuário ele tem a opção de escolher se sim ou não. Tá? E por último aqui a gente tem a opção, a política para armazenar o log e efetuar o bloqueio. Efetuar o bloqueio sobre o que, Nathanael? Sobre qualquer Cloud Drive, né? Então aqui a gente tem alguns, por exemplo, BoxSync, Dropbox, Google, OneDrive Business, OneDrive Personal e SharePoint, tá? Então eu quero fazer uma política altamente restritiva. Eu praticamente não quero que informações sensíveis saiam da companhia para nenhum outro local. Então, como vocês podem ver, a minha política é altamente restritiva, eu estou bloqueando praticamente tudo. Caso o usuário tentar mandar o arquivo para algum drive na nuvem, caso ele tentar fazer qualquer tipo de upload, caso ele tentar enviar esse arquivo por e-mail, caso ele tentar enviar esse arquivo por instant message, por dispositivos externos, por fazer uma transferência remota, fazer qualquer tipo de impressão, seja ela virtual ou física, a parte de clipboard, ou seja, quando o usuário dá um Ctrl+C, Ctrl+X no arquivo e ele tenta colar em outro local, e também a parte de captura de tela. Tá? Então, basicamente, a minha política ela é altamente restritiva. Como vocês podem ver aqui, eu tenho algumas opções, né? Por exemplo, upload, external devices e print, né? Impressoras. Eu tenho um terceiro elemento. Esse terceiro elemento significa que a gente pode trabalhar com algumas esses itens. Então, por exemplo, aqui no caso de e-mail, eu tenho uma zona customizada. Tá? O que isso significa? Eu informei o seguinte para o Safety, olha, eu quero que você bloqueie o envio de e-mails confidenciais quero que você bloqueie o envio de arquivos confidenciais, né, de documentos confidenciais por e-mail para qualquer bloqueie para qualquer domínio, exceto o domínio corporativo. Tá? E esse domínio corporativo, a gente definiu ele aqui em zones. Tá? Então, todos os domínios são bloqueados, exceto o domínio corporativo. Então, a gente pode trabalhar exceções para esses casos. Tá bom? Legal. Feito isso, a gente dá um next aqui e definimos a quais usuários a nossa política vai se estender. Né? Então, a gente pode colocar a empresa como um todo, a gente pode aplicar essa política para um grupo específico de usuários, tá? A gente pode aplicar essa política para um grupo específico de computadores, ou um computador específico, ou um usuário específico. Tá? Nesse caso, a gente está aplicando essa regra para a empresa como um todo. Tá bom? Legal. Feito isso, a gente dá um finish aqui e salvamos a nossa política. Tá? Então, o que a gente falou para o Safety? Olha, Safety, eu quero, quando você encontrar um arquivo que contém informações de CPF, eu quero que você faça o seguinte, faça todos esses tipos de bloqueio. Tá? Legal. E aí, agora a gente vai fazer os testes. Tá bom? Eu vou pegar um arquivo que contém informações de CPF, aqui, por exemplo, CPF de clientes. Tá? Poderia ser qualquer outro conteúdo. Isso aqui é só o que está fazendo referência ao conteúdo que a gente configurou. Tá? Vou expandir esse arquivo. A primeira operação que eu vou fazer aqui vai ser um Ctrl+C. Vou dar um Ctrl+C no conteúdo do arquivo e vou tentar colar esse conteúdo em um Notepad. Tá? Poderia ser num instant message, poderia ser num corpo de um e-mail, poderia ser em qualquer outro local, tá bom? Então, vou abrir aqui o instant message e eu vou colar esse conteúdo. Dei o Ctrl V. Ao dar que ele bloqueou esta minha ação. E ele fala assim, olha, a entrada de dados, né? Entrada de dados protegida. A categoria CPF, que foi aquela categoria que a gente configurou, ela foi bloqueada, né? Bloqueou esta ação. Ou seja, a gente definiu na política que o usuário não poderia fazer clipboard com arquivos contendo números do CPF. Tá? Então, de fato, aqui está funcionando. Eu poderia colar esse conteúdo em qualquer outro local. Tá? Vamos fazer aqui um outro teste de captura de tela.
abrimos um arquivo confidencial e o usuário vai tentar dar um print aqui para poder, de repente, compartilhar no Twitter, de repente, enviar por e-mail ou fazer qualquer outra ação. Captura. Vou pegar aqui essa ferramenta de captura de tela. Esperar ela abrir aqui. Legal. Eu vou fazer a captura de tela. Repare que, ao tentar fazer a captura de tela, a tela fica totalmente escura e eu não tenho visibilidade do conteúdo em que eu tentei tirar o print. Tá? Isso aqui também ocorre caso o usuário estiver tendo algum acesso remoto, né? Algum terceiro esteja fazendo um acesso remoto na máquina de um colaborador e, porventura, ele abriu o documento, a pessoa que está fazendo o acesso remoto vai ver apenas uma tela totalmente escura como essa. Tá? Tá, legal. Um outro teste que eu gostaria de fazer aqui é fazer o upload desse arquivo para algum local na nuvem, né? Qualquer um outro de transfer. Poderia ser o Dropbox, poderia ser o Google Drive, qualquer outro local. Eu vou tentar anexar esse documento aqui. Eu vou tentar fazer o upload. Repare que ao tentar fazer o upload, ele me pede aqui, deixa eu ver o que? Semáforos. Tá. Verificar. Legal, foi bloqueado. Tá? Também foi bloqueado porque está na categoria de CPF. Tá bom? Tá, legal. Bom, poderia seguir aqui fazendo todos os outros testes, mas aí a gente vai ocupar bastante tempo, tá bom? Deixa eu voltar aqui na console de gerenciamento. Basicamente, as políticas funcionam dessa forma, tá bom? Com o Safety aqui também a gente consegue fazer toda a parte de controle de acesso dos usuários a alguns locais na rede. A gente pode dar permissão apenas de leitura ou negar também o acesso. A gente pode fazer esse controle tanto localmente quanto por caminho de rede, ou unidades de disco, ou alguns cloud drives aqui. Tá? Então, por exemplo, se o usuário está logado na conta do Dropbox dele aqui, apareceria aqui que tinha um endpoint com um usuário logado no Dropbox. E a gente poderia vir aqui e dar um deny, e aí esse usuário perderia o acesso ao Dropbox, tá bom? Na parte de device control, onde a gente consegue fazer os controles aqui com relação aos dispositivos, né, seja ele USB, dispositivos portáteis, FireWire, Bluetooth, etc. E algumas outras portas aqui também, né, algumas outras possíveis saídas de informações. Na parte de BitLocker aqui, o Safety tem integração com o BitLocker do Windows. Isso significa que o Safety faz o takeover, né, do BitLocker do Windows e a gente consegue fazer a encriptação de dispositivos USBs e também de disco de computadores, de notebooks. Isso é muito importante para aqueles colaboradores que viajam muito, né? Então, eles transitam com informações sensíveis nesses dispositivos, eles estão sujeitos a ser roubados ou a perder esse dispositivo. E caso alguém cometa esse delito ou o usuário perca esse dispositivo, a pessoa que encontrar não teria acesso facilmente ao conteúdo desse dispositivo. Tá? A gente consegue fazer a encriptação desses dispositivos. E aí, por fim, a gente tem aqui também a parte de supervisor, que é onde a gente faz o controle web, tanto a nível de URL e também categorias de URLs. A gente consegue fazer também controle por aplicação, tanto a nível de path ou a nível de categorias de aplicação, e também aqui a parte de controle de impressão. Tá? A gente consegue definir aí quais são as impressoras que poderão ser utilizadas por determinados grupos de usuário e etc. E aqui no início a gente tem a parte de alertas. Consegue customizar aqui alertas para serem enviados instantaneamente caso ocorra algum incidente de segurança dentro da infraestrutura. A parte de relatórios também a gente consegue customizar aqui para serem enviados periodicamente, seja diariamente, semanalmente, etc. E também conseguimos inserir o conteúdo que desejamos receber nesse relatório. Tá? Então, isso aqui é bem tranquilo também a parte de configuração. E aqui na frente a gente tem a parte de um dashboard, né, contendo todas as informações aí em relação ao safety, tá? Isso aqui também pode ser totalmente customizável, tá? Com base nesses itens que temos aqui ao lado direito.
Também a gente pode extrair alguns relatórios, né, referente a esse conteúdo. Podemos salvar essa view para futuras consultas, tá? Um outro ponto aqui que eu gostaria de comentar com vocês, aqui dentro de manutenção, Endpoint Settings, a gente consegue ocultar todos os processos relacionados ao safety, né? Seja pasta, seja processos, a gente consegue ocultar dentro do endpoint do usuário, para evitar que usuários privilegiados possam ir lá e matar o processo, e excluir o safety e deixar de ser monitorado, tá bom? A gente consegue aqui ter também alterar a linguagem. E aqui, onde a gente consegue definir aquele threshold para informar o tempo de inatividade dos usuários, tá bom? Pessoal, basicamente é isso que eu tinha para passar para vocês. Eu acredito que vocês conseguiram ter uma visibilidade mais ampla, né, com relação às funcionalidades da solução. E eu me coloco à disposição, caso tenha alguma dúvida, pode ficar à vontade. Tiago, gostaria de fazer algum comentário? Gostaria de... Tudo de bola, Natanael. Obrigado aí pela apresentação, ótima apresentação, super detalhada aí. E mostra, né, como a ferramenta tem muita funcionalidade e é bem simples, né? Tanto de mexer, como de configurar, como ela é amigável, né? E aí, pessoal, só complementando aí como o Natanael apresentou, a Safety também tem um módulo de MDM, tá? Para gestão de dispositivos móveis. Então, além desses controles gerais aí que ele mostrou para você na parte de DLP, ele também consegue fazer o gerenciamento desses dispositivos móveis, também é uma licença apartada, tá? Pessoal, só concluindo aí, acho que deu certinho aí o tempo da apresentação. Eu só queria fazer um adendo referente, que acho que até é interessante, a questão de qual que é o passo a passo, né, quais são as etapas de um processo de implantação de uma solução de DLP, né? Isso daí, né, sempre foi assim, já é um conceito que não agora que está em alta, mas DLP já existe há bastante tempo. E o passo a passo, né, assim, eu já participei de diversos projetos de implantação de DLP, e o passo a passo é bem simples, né? Você primeiro tem que fazer o mapeamento dos dados, né? Então você tem que entender como é que estão armazenados os dados, aonde eles estão armazenados, quem tem acesso, né? Depois você tem que fazer a classificação dos dados, né? Justamente você classificar quais são os dados sigilosos, quais são os dados, às vezes, bancários, quais são os dados pessoais, quais são os dados pessoais sensíveis. Então, você tem que fazer essa classificação para, no terceiro passo, a etapa final aí, é você realmente criar as políticas e as medidas, os padrões de proteção. E eu acho interessante que isso daí já, né, existe há bastante tempo, mas esse passo a passo de implantação de DLP, né, não sou um pouco familiar para vocês, como eu tinha falado, né, para o pessoal que já está passando pelo processo de adequação para a Lei Geral de Proteção de Dados, esses mesmos passo a passo que eu falei para vocês, vocês estão inclusos dentro do processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, onde você tem que fazer o mapeamento dos dados, a classificação dos dados, tanto na questão de dados sensíveis ou não sensíveis, mas também a associação à base legal, e depois comprovar os padrões de proteção. Então, você vê como os dois assuntos estão totalmente interligados, né? E como o DLP vai te ajudar nesse processo de adequação. Então, eu concluo com essa analogia aí, que é bem direta e bem lógica, né? Deixando claro a importância do DLP no processo de adequação aí à Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Aí, pessoal, só para concluir, eu vi que mandaram algumas perguntas aqui, a gente vai tentar de forma rápida respondê-las. Qualquer pergunta adicional, ou se vocês ainda ficarem em dúvida, por favor, nos contate, mande e-mail aí, que a gente vai responder detalhadamente cada uma dessas perguntas, tá? Eu agradeço a todos que participaram aí. Eu vou deixar os meus contatos aqui no bate-papo. Independente disso, a gente vai mandar um e-mail de agradecimento para todos vocês por terem participado. Qualquer dúvida, tanto técnica quanto do conceito em si, seja sobre a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, seja referente à solução da Safetica e DLP, vocês podem mandar e-mail que a gente vai ter maior prazer em estar respondendo vocês, tá? E aí, se vocês quiserem testar a solução, fazer uma POC, também entre em contato com a gente, que a gente também pode estar te auxiliando. A gente pode auxiliar tanto na questão do DLP em si, a gente também é uma empresa de consultoria em segurança, então a gente auxilia vocês no processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados.
Então, a gente pode fazer os dois de forma simultânea, que eu acho que seria o cenário ideal aí. O Nathanael comentou, né, que você cria os bloqueios e depois a pessoa vai lá e vê, de acordo com a política de segurança da empresa. Se essa política de segurança interna de vocês não estiver bem definida, a gente consegue auxiliar também nesse processo, tá? Então, a gente consegue auxiliar nesse processo de consultoria aí de forma 360 para te ajudar a realmente não só implantar a ferramenta, mas que ela funcione de forma eficaz, né? Você vê que por mais que ela seja simples de mexer e tal, não é simplesmente você instalar o software lá, botar para rodar que ele já vai atender aí as necessidades, vai manter a sua rede protegida. Você precisa realmente fazer toda essa parte de entendimento do ambiente, classificação das informações para a ferramenta, você conseguir utilizar o máximo da ferramenta da melhor forma possível. E a gente consegue estar auxiliando vocês aí em todos esses aspectos, tá? Agora, referente às perguntas... Eu estou vendo aqui, Thiago, tem algumas aqui, a gente consegue responder todas? A gente tem 4 minutos, vai indo aí. Tá, legal. Tem aqui uma do Fábio, questionando qual era o plano mínimo do Office 365 para integrar com o Safetica. A integração do Office 365, basicamente, é você a conta do Office 365, né, do AD Azure, e a gente faz a integração tranquilamente. Eu vou até mostrar aqui para você, dentro de manutenção, Integration Settings, a gente tem aqui essa parte de Office Integration, tá? O processo é muito simples. Deixa eu até colocar aqui para você ver. É só a gente logar aqui com a conta do Office 365, tá? Acho que deu uma travada. Aqui, abriu aqui. Como você pode ver aí na tela, ele vai abrir aqui um pop-up aqui para a gente poder entrar com as credenciais do Office 365, tá? Não precisa ir de funcionalidades de ATP habilitado, tá bom? Então, a gente loga aqui com a conta do Office 365 e a gente passa a monitorar tudo relacionado ao e-mail, tá? Como você pode ver aqui, auditar tudo relacionado ao e-mail. Depois, a gente pode aplicar as políticas, tanto de Office 365 para e-mail e, posteriormente, também para SharePoint e OneDrive, tá bom? Deixa eu ver aqui, tem uma... Tá. Temos aqui a outra pergunta. O Safetica pode integrar com dados pessoais armazenados em servidores? Vamos lá, se eu entendi a pergunta, vamos pensar, se o usuário possui dados pessoais no servidor, a gente consegue também aplicar essas políticas também nas pastas desse usuário que está no servidor e também no servidor como um todo, tá? Se não ficou claro a pergunta, depois você pode nos questionar e a gente responde com mais detalhes, tá bom? Legal. O módulo Full DLP contempla o módulo de auditoria? Sim. O módulo de Full DLP ele vem com o auditor e o DLP, tá? E o módulo de auditor vem apenas com o auditor, apenas com o monitoramento da infraestrutura. Libera licenças para revenda, poder utilizar e ter mais subsídio para vender. Essa questão comercial aí, depois eu acredito que o Thiago pode falar contigo, tá bom? Essa é a pergunta do Reginaldo. Como é identificado que arquivo é ou não da empresa para que não haja vazamento de informação? Exatamente da forma que a gente fez. O primeiro passo para a gente fazer dentro do Safetica é classificar os arquivos, tá? A gente tem que passar para o Safetica o que é confidencial ou não. E esse processo a gente faz dentro de Data Categories, tá? Primeiro a gente classifica os dados e depois a gente aplica aquelas políticas que a gente fez aqui nessa DLP Policy, tá bom? Tá. Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Muito bom produto, a apresentação de vocês. Muito obrigado, Reginaldo. Ele tem integração com SharePoint? Sim, que é lá naquela parte que a gente mostrou aqui do Integration Settings, tá? Que ele consegue, dentro do Office 365, a gente faz a integração com o Office 365 e a gente ativa aqui a parte de monitoramento tanto do OneDrive quanto do SharePoint, tá bom? O processo é bem simples também. É possível automatizar a classificação de dados com o Safetica? O processo de classificação dos dados é feito daquela forma que a gente mostrou, né, em Data Category, e eu mostrei aqui apenas a parte de
de classificação por conteúdo, tá? Mas a gente pode fazer a classificação por contexto. Quando a gente aplica uma classificação por contexto, por exemplo, eu posso falar assim, olha, eu quero classificar todos os documentos no formato PDF ou no formato qualquer específico. A gente aplicando essa categorização, o safety que ele vai procurar dentro da infraestrutura da companhia todos os documentos que possuem essa extensão e ele vai fazer uma tag nesse documento. E a partir desse momento, a partir do momento em que esse documento for tagueado, ele já vai ser classificado como sensível, tá bom? Então isso vai depender aí da regra do negócio. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Bom, muito obrigado. E eu acredito que finalizamos aqui a parte dos questionamentos, Thiago. Beleza, show de bola. Cravado aí no tempo. Obrigado a participação de todos novamente. Eu mandei aí no bate-papo o meu e-mail. Se tiverem alguma dúvida adicional, podem mandar para a gente aí. Eu e o Nathanael vai responder. Mas, independente disso também, a gente vai mandar um e-mail para vocês, como eu disse, e sigam a gente nas nossas redes sociais, tá? Vira e mexe, a gente está postando conteúdo correlacionado, tanto a parte da LP, como segurança da informação no sentido geral, a Lei Geral de Proteção de Dados e muito mais, tá? Então, sigam a gente tanto no Facebook, da Athena Security, também tem o Instagram e tem o nosso blog, blog.athenasecurity.com.br, que tem diversos conteúdos lá sobre o mundo de tecnologia, tá? E o nosso site, athenasecurity.com.br, também se quiser entrar em contato por lá, a gente vai te dar um atendimento imediato, tá bom? Aí, pessoal, caso queira conhecer mais a ferramenta, fazer uma POC, testar na prática, dentro do ambiente de vocês, entre em contato com a nossa equipe, que a gente vai ter o maior prazer aí de estar atendendo vocês e tentando evoluir o projeto aí em conjunto, tá bom? Então, obrigado pela participação de todos e até a próxima, aí, o próximo webinar, a gente vai se falando. Muito obrigado, pessoal.